9h15 de volta aqui no Espaço Cidadão. O seu coração pode estar em risco por causa do clima. O que o calor, o frio e a poluição pode estar fazendo com a sua saúde? As mudanças climáticas e a poluição estão cada vez mais presentes no dia a dia e agora também preocupam os especialistas em saúde. Uma pesquisa apresentada pela Sociedade Europeia de Cardiologia aponta que ondas de calor, frio intenso e má qualidade do ar pode aumentar os riscos de problemas cardiovasculares. O estudo, ele analisou mais de 8 milhões de pessoas e identificou um aumento nas complicações e nas mortes relacionadas ao coração durante períodos de temperaturas extremas. E para explicar sobre essa pesquisa, o que significa, quais os cuidados que a população deve adotar, você ouvinte aqui da Rádio Najuá, e nós aqui, né, digo, na bandeira geral aqui, sim, né, sim. O que nós podemos adotar para prevenir, porque eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Quem vai contar para a gente é o Dr. Júlio Narraz, médico especialista em cardiologia e medicina integrativa, né? O Dr. Júlio, o que quer dizer essa pesquisa, né? Bom dia agora para a galera da live. Bom dia, caros amigos, né, Juarez aí, meus ouvintes, amigos da gente. Então, Juarez, esse na verdade é um estudo observacional, tá? Eles observaram, se eu não me engano, 2011 até 2020. Foram bastante anos de acompanhamento, mas assim, os estudos observacionais, eles geram hipóteses, tá? Não causalidade, né? Que seria realmente a certeza, né? Então são hipóteses, né? Mas assim, a gente sabe que tem outros estudos também, mais específicos, que mostram que quando você tem uma baixa de temperatura ou alta de temperatura, agora nós vamos explicar principalmente as baixas, né? Você tem um aumento de evento cardiovascular, sim, por vários motivos. Então, e nós vamos hoje dar essas orientações do que a gente pode fazer para minimizar os riscos, né? Uhum. O que acontece? O frio, você tem uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos. O que isso quer dizer? O vaso ele diminui o tamanho dele para reter o calor, para não deixar o calor se dissipar. Então, quando a temperatura está baixa, nós temos que manter o calor corporal interno. Nosso metabolismo aumenta. Com isso, vai aumentar as catecolaminas, que eu já expliquei algumas vezes o que é isso, né? Que é a noradrenalina, a adrenalina para aumentar o metabolismo, aumentar a temperatura corporal. E uma das maneiras que o corpo tem de não deixar o calor expelir é fazer essa vasoconstrição dos vasos periféricos, principalmente do rosto, da mão, né? Dos pés e do corpo inteiro, faz uma vasoconstrição. E os pacientes, eles observam que no período do inverno a pressão sobe, e isso acontece por esse motivo, pelo aumento do gasto metabólico e por aumento dessa constrição. Agora, sim, a pressão arterial, ela é composta do débito cardíaco, da quantidade de sangue que o coração manda para frente, que isso quer dizer o volume e a frequência cardíaca, com essa resistência periférica do vaso. Então, se você aumenta a resistência periférica, você aumenta a pressão. Outra coisa que é importante, aumenta um quadro de inflamação também, proporcionado pela baixa temperatura. Então você aumenta as enzimas inflamatórias, que é a interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que são substâncias que aumentam o risco de ruptura de placa, de calcificação. Então, paciente de alto risco cardiovascular, paciente diabético, idoso, obeso, paciente fumante, às vezes tem problema pulmonar, associado a essas alterações que acontecem no inverno, ele precipita maior risco de o paciente ter um infarto e uma morte por doença cardiovascular. A própria hipotermia, que é a queda da temperatura corporal, ela pode levar a uma parada cardíaca, Juarez, uma bradiarritmia, tonturas, ou até mesmo uma parada cardíaca pela temperatura baixa. Então é importante, nós vamos falar o que a gente tem que fazer, mas é importante se preocupar com a hidratação e com a temperatura. Então o que a gente observa? O hematócrito, que é a quantidade de hemácias, né, de hemoglobinas ali que estão numa determinada quantidade de sangue, ele aumenta para guardar mais oxigênio para o tecido periférico. Isso gera uma viscosidade maior no sangue, o sangue fica mais viscoso, mais espesso. Associado à desidratação, que eu sempre bato na mesma tecla, os idosos não tomam água. No inverno, muito menos. Então, você imagina, um vaso contraído, um sangue espesso, o processo inflamatório em si, ali, isso aí é um efeito pleno próprio para fazer trombose, para fazer um coágulo de sangue e fazer um infarto. E isso se agrava mais em pacientes de alto risco, problemas pulmonares, e quando tem essas exacerbações de doenças pulmonares, como bronquite, como asma, enfisema. Esses pacientes, eles pioram esse quadro inflamatório. Por isso que a gente fala, sempre quando o paciente tem uma exacerbação e é internado no hospital, nos próximos 3 meses, o risco de infarto desse paciente aumenta em 4 vezes, Juarez, para você ter uma ideia.
né? Então, é toda essa fisiologia, fisiopatologia que a gente está explicando, que eu estou explicando para vocês, que tem essas condições que aumentam o risco. Como é que a gente faz para amenizar? Às vezes tem muito super-homem, né, que você vê na rua, né, que tá um frio de 2, 3 graus, que nem hoje, ou tem gente que está andando de camiseta. Na rua, bermudão. Não, eu não tenho frio, mas não é. No corpo está acontecendo todas essas alterações. Independente se o paciente é magro ou obeso, a diferença é que o paciente obeso ele vai guardar mais a energia, ele vai dissipar menos energia por causa do tecido adiposo, da gordura visceral, que segura mais o calor, mas isso não é bom. Então, assim, primeira coisa, hidratação. Tá? 35 ml por quilo de peso de água tem que ser tomado basal por dia. O que dá para se fazer no inverno é você usar mais caldos, né? Por exemplo, sopa, chá, porque assim, além de você hidratar, vamos falar do chimarrão, né, que é cultural nosso também, mas só chimarrão, a gente sabe que não vai conseguir atingir esses 35 ml por quilo de peso por dia. Então, assim, um caldinho, tipo coisa de 50, 100 ml antes do almoço ou antes da janta, como um pré-prato, vamos dizer assim, né, uma entrada, né? E depois você come. Tudo que você consumir que tenha mais líquido aumenta a hidratação. Os legumes, né, os legumes refogados, que às vezes muita gente para de comer a salada no inverno porque ela é mais gelada, vamos dizer assim, né, ela é temperatura ambiente. Então vamos dar preferência a aquecer o corpo com coisas boas que hidratam. Então a princípio seriam sopas, caldos, né, o chá. Vamos pensar nesse sentido. Não precisa aquecer água para tomar. E a água você toma na temperatura ambiente, que você já vai fazer essa hidratação, que é importantíssimo. E aí o sangue vai ficar menos viscoso, né? A hidratação melhora. Quando a gente fala viscoso, que não expliquei, muito hemácia, muito hematócrito, isso acontece em algumas situações, deixa o sangue viscoso e propenso à trombose, né? Que é o que acontece no efizematoso, em altas altitudes, né? Tudo isso aí propicia essas coagulações. Então, uma da questão é essa. Segunda questão, se agasalhar, né? Tem que agasalhar. Para quê? Para que você tenha mais vasodilatação periférica, e você não tenha uma vasoconstrição. Quando eu falei da vasoconstrição, acontece no corpo inteiro e nas artérias coronárias. Então, o paciente que já tem doença coronariana, como você tem aumento do metabolismo, aumento da frequência cardíaca, tudo que eu expliquei, se você tiver uma lesão arterial nas artérias, ela tem um risco maior de você fazer uma angina também, além do infarto da trombose, fazer uma angina por falta de oxigenação no músculo cardíaco, que acontece também no inverno, né? Outra coisa, vasoespasmo, o inverno faz isso. Então, para que isso não aconteça, evitar mudanças bruscas de temperatura, tomar um banho quente, você já sai no lugar aquecido, põe a roupa quente para você depois ir para a parte externa da casa aquecido, porque num choque térmico você pode fazer um vasoespasmo e fazer uma angina por vasoespasmo coronariano, né? E até era essa pergunta que eu ia fazer. Não necessariamente é da parte do banho, né? Porque do banho é bem exemplificado, né? Sim. Sair do banho quentinho, né? Abriu o box do banheiro, já vem naquele frio, né? Frio. Imagina o impacto, né? Até eu trouxe aqui, doutor Júlio, tipo uma situação comum aqui principalmente o pessoal aqui do sul, né? Vamos colocar nós aqui, nos paranaenses, né? Por exemplo, aqui no sul, muita gente sai, doutor Júlio, às 5 da manhã de casa, sai às 6 da manhã de casa, e as temperaturas estão ali, tipo, com seus 2, 3 graus ou menos grau, alguma coisa ali, né? Para trabalhar, ou seja, é a rotina dessas pessoas, né? E essa era que eu queria comentar com você, né? Que acho que já você falou, né? Que seria o que acontece com o coração quando o corpo enfrenta esse choque térmico logo nas primeiras horas do dia? Porque, primeira coisa, a pessoa estava dormindo ali, né? Tava ali quentinho e tal. Ou às vezes dentro de casa tem ali um fogãozinho a lenha, que hoje é um privilégio que tem um fogão a lenha no inverno, né? Ali um fogãozinho a lenha e tal, né? Tá quentinho, toma um chimarrão ali, escutando a Najuá, né? Fica vendo ali no Instagram ali os vídeos do Dr. Júlio, né? E coisa e tal, e daí, vamos trabalhar. Abriu a porta, vem aquele frio. Eu às vezes sinto no rosto, Júlio, tipo, ele fica vermelho, assim, né? Mas eu até me agasalho bem, né? Mas o que acontece? Então, é o que acontece com nós, né? Com a maioria das pessoas, principalmente a gente. Eu faço academia de manhã cedo, você vem para a rádio de manhã cedo também, né? Vários profissionais trabalham nesse horário. Então, assim, o choque térmico, ele atrapalha o risco de doença cardíaca no sentido que eu te expliquei do vasoespasmo e da hipotermia também.
Principalmente acontece problemas para quem tem doenças respiratórias, como enfisema e asma. Essa mudança brusca pode fazer broncoespasmo também, espasmo que diminui também o fluxo de oxigênio. Então você imagina, você sai desaquecido, você respira aquele ar gelado, você já tem um broncoespasmo, uma diminuição da circulação do pulmão, né? Dos vasos pulmonares. Aí junta a perda de calor, o organismo faz essa vasoconstrição. E aí você fica propenso à tontura, ao infarto mesmo, né? Então, assim, como é que a gente faz? Sair aquecido. Nós perdemos muito calor, principalmente nas mãos, na cabeça, orelha, nas mãos, no pescoço, porque muita gente tem aquele mito, né? Não, eu estou com bastante roupa aqui, meu tronco está protegido, está tudo bem, eu não vou ter problema. Não. Além de uma roupa, né, que você tem que ter o peito protegido, né, tudo, tem que ter gorro, tem que ter, dependendo da temperatura, se está baixa, às vezes a sensação térmica é menor que 0 graus, né, Juarez? A gente vê muitas vezes. Então, não é só a temperatura em si. Né? Então, você tem que estar bem aquecido com gorro, com de repente aquele negocinho do pescoço que a gente usa, agora me fugiu o nome, a luva, né? O cachecol, né? Que muita gente acha que é frescura, o cachecol não é. Tem que ter tudo isso aí e evitar. E isso é o mais importante para evitar essas fisiologias que eu expliquei, né? A hidratação também é importante. Ô, Júlio, isso que você falou, agora eu fiquei lembrando, Pode falar. né? Porque é verdade mesmo, porque, por exemplo, nas mãos, eu fico reparando assim, nas mãos, na ponta dos dedos, né? Nas pontas dos dedos, que fica gelado e vermelho, né? Nas pontas do pé, mesmo usando calçado, fica gelado ali, né? Tem um exame que eu faço no consultório, que é o índice tornozelo braquial, que mostra se tem lesão vascular periférica nas pernas, arterial, né? Alguns pacientes que têm essas lesões, eles reclamam de claudicação, eles andam e dói, tem que parar de andar e melhora a dor. Mas no inverno, quando você está desprotegido e tem essa vasoconstricção, você começa a ter dor em repouso. Então muitas pessoas falam assim, poxa, eu não tinha nada, agora no inverno minha perna começou a doer, está doendo, está incomodando, e você vê que a circulação está ruim. Você aperta a ponta do dedo, solta, ele demora para encher de sangue, ele fica roxinho, ele demora para encher de sangue. Isso mostra má circulação. Mais um motivo de aquecer, né? Usar meias próprias para o inverno. Aquecer as pernas, ou usar de repente uma roupa térmica por baixo, antes da calça, né? Então, tudo isso aí é importante para você prevenir essas doenças. Eu até ganhei de presente da minha esposa Cibele pantufas, né? Sim, Doutor Júlio, pensa de quentinho aquele pantufa, tem que usar. Né? Dá vontade de vir trabalhar aqui, né? Até se a Luísa estiver ouvindo aqui, se me permitir, Luísa, né? Eu vou vir de pantufa, tá brincando, né? Mas essa é bem lembrado, né, doutor Júlio? Tem que se aquecer bastante. Ô, doutor Júlio, até você falou do chimarrão, tá? Vamos falar especificamente do chimarrão, porque é algo muito comum aqui na nossa região. Eu imagino que você, ouvinte, né? Viu? Se você estiver tomando chimarrão, manda uma foto aqui no WhatsApp da Ana Joá, 3421-3358. Manda aí uma foto, que eu imagino que muita gente é tomando chimarrão, né? O chimarrão, ele para aquecer, doutor, porque hoje o pessoal levanta, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Levantou, toma um chimarrão ali, né? E ele também dá uma aquecida. Não, ele ajuda a aquecer, como eu falei, os líquidos quentes, eles ajudam bastante. O problema é que a pessoa não pode ficar refém só do chimarrão, porque o que eu falo é que a hidratação, você não vai conseguir complementar, né? Inclusive, muitas pessoas, agora mudou um pouquinho, né, por causa do Covid e tudo, mas assim, geralmente o normal é fazer em grupo, né? Você ter 5, 6 pessoas, né? Mas tem muita gente que toma, o marido, a esposa, e a quantidade ali é pouca, então tem que hidratar. Mas é uma forma boa para você manter o corpo aquecido. De repente, você tomar um golinho, né, cada 2, 3 horas, fazer uma cuia, 2 cuias, isso aí ajuda bastante a manter essa temperatura corporal e evitar essas complicações que eu falei. Associado a tudo isso que eu já falei do inverno, temos que lembrar que é importante a vacinação, né? Principalmente a vacinação da gripe e da pneumonia, tem que estar em dia. Então, todos os pacientes eu passo. Então, a partir dos 60 anos, tem que fazer as vacinações. E alguns pacientes, antes dos 60, que têm comorbidades como asma, enfisema, diabetes, já tem uma insuficiência cardíaca, eles têm que vacinar. Então, tem que fazer a vacina da influenza anual, e tem a vacina da pneumonia que tem que fazer. Tem uma que é dose única. Está na faixa de uns R$500, o SUS ainda não dá, que é a pneumococo 20 valente, você toma dose única, acabou. Aí o do SUS, você tem um esquema da 13 valente e da 23 valente. Então teria que tomar 13, depois de 2 a 6 meses a 23 valente, que é para pneumonia. Aí com 5 anos repete a 23. Essa consegue pelo SUS. Mas tem que fazer esse esquema. 13, 23 e depois de 5 anos a 23 de novo. Porque se você faz a 23 primeiro, você tem que esperar 1 ano para tomar essa 13, essa pneumococo 13 valente, tá? E o que não tem no SUS, mas que é importante, para pacientes acima dos 60 anos, a do vírus sincial respiratório. Nós temos 2 tipos de vacina e é uma dose única. Só que ela é mais cara, mas é dose única.
porque ajuda também nesses pacientes com a imunidade ruim. E o básico que eu sempre falo é manter o estado, a homeostase corporal. Uma boa alimentação, dormir bem, para você ter a imunidade boa, tomar vitamina D, manter os níveis de vitamina D no mínimo acima de 60, porque tudo isso aí melhora a imunidade. Porque muita gente, Juarez, toma vacina e não quer tomar porque ela evolui com um quadro gripal mais forte. Duas coisas podem estar acontecendo. Às vezes o corpo da pessoa não está legal, ele já está inflamado, é um corpo assim que está sem tomar vitamina, já é um corpo inflamado. E aí quando tem o processo do próprio corpo de produzir os anticorpos, ele acaba padecendo e criando um quadro de uma gripe mais forte. Outra situação quando você tem a gripe incubada ali. Então você não tem nenhum sintoma de gripe, mas já teve contato com o vírus da influenza e toma vacina. Nesses primeiros 15 dias que você produz anticorpos, o vírus está lá, ativo, e já começa a complicar. E aí a pessoa pega um gripão, né? E aí diz que foi, né? Ela fala que foi da vacina. Então, assim, a questão tem que estar com a imunidade boa para tomar vacina, né? Para você não ter uma complicação. E agora, a partir de segunda-feira, aqui no Paraná, saiu anteontem uma nota, né, do governo do estado, da SESA, da Secretaria de Saúde, né, dizendo que está liberado para toda a população a partir da próxima segunda-feira, que vai ser, acho que 29, se não falar a memória aqui, deixa eu só conferir aqui no calendário, doutor Júlio. Isso, 29, tá. Ô, doutor Júlio, tem o pessoal aqui, ó, a Lucy Ross falou que tá tomando chimarrão. Oba! Quem mais por aqui, né, olha aí, né, o seu Lúcio, ô Lúcio, tudo tranquilo por aí, né? O seu Lúcio lá o Lúcio Paulo Klein, lá da Lagoa, tomando chimarrão. Viu? Eu não sei se eu sou o Lúcio, tem muita gente que me aborda ali e fala, olha, você tem que falar de mim ali na rádio, mas é tanta gente que a gente conhece, que fala bem, que escuta o programa nosso, que é difícil a gente lembrar o nome de todo mundo, mas é um carinho especial que a gente tem por todos que nos acompanham e que siga lá no grupo, no Instagram, no YouTube lá e que compartilhe os vídeos, né? Porque vai ajudando muitas pessoas, né, Juarez? Entra lá, gente. O Instagram do Dr. Júlio Narraz, você procura por DR, né, de doutor, Júlio Narraz. O Raz é com H, tá? Não é com R, não. Procura lá, Dr. Júlio Narraz. Ou para simplificar, tipo, caso você não consiga, digite no Google. Digite no Google assim, ó. Procura lá, Dr. Júlio Narraz. Ou cardiologista, Dr. Júlio Narraz. Da forma que você escreveu, o Google corrige, né? E já te mostra. Se você digitar agora, faz um teste, digite agora no Google, assim, né? Dr. Júlio Narraz, cardiologista, né? E vai aparecer várias opções do Instagram, do Face, do YouTube, e tem outros canais lá, inclusive até você... Ah, mas aonde que o Dr. Júlio atende, né? Como que eu faço para chegar? Tem tudo certinho lá. Então, tanto que se você clicar naquela parte do Google lá, que tem, acho que é o Google Impresso, me fala a memória, e você clica lá e já cai direto para você ligar para o Dr. Júlio ou mandar uma mensagem, né? Tudo simplificado para você. Procura lá, Dr. Júlio Narraz. Inclusive, gente, o Dr. Júlio Narraz, ele é médico especialista em cardiologia e medicina integrativa. Ele atende aqui em Irati, no consultório Reviver, na rua Conselheiro Zacarias, 445 aqui em Irati. Qual que é o WhatsApp para mandar uma mensagem, Dr. Júlio? 42 999 730089. 42 999 730089. O doutor Júlio Narraz, que participando do programa de hoje, ele que está falando sobre tudo isso que está acontecendo, né? O frio intenso, calor intenso, poluição do ar, que aumenta os riscos de problemas cardiovasculares. Esse é o tema do programa de hoje, né? Ô, doutor Júlio, tem uma outra situação que acaba ocorrendo. Muitas pessoas no inverno, elas acabam se exercitando menos, né? Fico mais tempo dentro de casa, né? Fico ali paradinho, né? Isso tanto para quem tem seus 20 anos ou para quem tem seus 60 anos. O que acontece, né, no corpo dessa pessoa, né? O músculo e o que pode ocorrer no problema. Então, o que eu oriento, né? Sem repetir toda a fisiologia, né? Está no início do programa, mas assim, o exercício tem que fazer, não dá para parar. Então, nós temos um aumento do metabolismo, como eu disse, no próprio inverno. O exercício, ele vai... A única recomendação que eu tenho é o seguinte: vá bem agasalhado fazer o exercício, faça um aquecimento antes, não comece a fazer o exercício direto. Aí você vai esquentando, conforme você vai esquentando, você pode tirar um pouquinho o agasalho, terminar o exercício, volta o agasalho e vem embora para casa. Porque muita gente vai na academia sem estar agasalhado, tá com frio,
piora esses espasmos que eu expliquei, vasoespasmo, risco de infarto, arritmia cardíaca, porque às vezes não dá um infarto, mas dá uma arritmia mais grave, ou uma perda de memória, uma síncope, aí tem que investigar a parte cardíaca. Então a recomendação é manter-se agasalhado, começar o exercício, hidratar durante o exercício, sempre hidratar. A maioria das tonturas que dá durante o treino é falta de hidratação ou é erro de respiração durante o exercício, principalmente na musculação. Aí acabou o exercício, você se agasalha de novo e vai para casa. Porque muita gente sai de lá sem se agasalhar. Aí pega aquela friagem. Então, às vezes, você tem uma asma, choque térmico. Então, o choque térmico que é o problema. A mudança brusca de temperatura é propícia a arritmia, vasoespasmo e broncoespasmo, que é para quem tem asma e enfisema, piora a parte pulmonar. Então, os cuidados são esses, mas não se deve parar de fazer o exercício, tá? Pode ser feito de manhã tudo, desde que você faça, tenha esses cuidados. Não precisa esperar vir o sol para começar durante o dia, ou nem fazer, porque muita gente trabalha nesse horário e fala, então eu não posso fazer exercício. Não, faça exercício sim, né, nesses horários e manter a hidratação. A respeito da poluição, nós estamos num mundo mais poluído mesmo, principalmente em grandes centros, né? As indústrias, né? Fumaça, queimada e várias situações. Então, assim, sem querer complicar, mas tem várias substâncias que causam mais inflamação e estresse oxidativo para a gente. E o estresse oxidativo inflama o corpo, proporcionando ruptura de placa. Por isso que eu falo, manter uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, né? Usa bastante ômega 3, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, que são anti-inflamatórios. Frutas vermelhas, né? Que são ricas em antocianinas, são anti-inflamatórias. A gente tem um sistema do nosso corpo de antioxidante. Então, assim, quando você está muito estressado por produto processado, você vai ver pelos teus exames. É o HDL baixo, triglicerídeo alto, aumento de gordura visceral, aumento de pressão. É um paciente que está metabolicamente exposto, né, ruim. Junta com o processo inflamatório respiratório do poluente, complica essa situação. Então, causam o que a gente chama de espécie reativa de oxigênio. São substâncias que são oxidativas. Tudo que é oxidativo causa câncer, infarto, doenças neurológicas. E nós temos essas 4 substâncias que são mais importantes, né, que é o peróxido de hidrogênio, o oxigênio singleto, radical hidroxila e o superóxido. São 4 substâncias que são antioxidantes que nós temos. Que são oxidantes, perdão. E nós temos os nossos antioxidantes, que vão reverter isso. Mas ele aguenta um certo ponto. Se você continua exposto à alimentação errada, à poluição, você acaba se tornando oxidado, né? Principalmente consumindo produto ultraprocessado, refrigerante e tudo mais, aí você complica a situação. Tudo isso leva a doença, então tem que evitar esses alimentos, né? Os nossos antioxidantes é o superóxido desmutase, glutationa peroxidase, que são substâncias que são antioxidantes, mas chega um momento que não dá. Aonde entra a alimentação correta, o exercício físico e alguns suplementos que ajudam a você usar antioxidantes, né? O melhor é você evitar a exposição, que não tem, algumas situações não tem como. Como você mesmo disse, o fogão a lenha é excelente, mas tem que tomar cuidado. Tudo na vida a gente ganha e perde. Cuidado com a fumaça, né? A própria fumaça gerada ali no fogão, principalmente pacientes que já têm problema de pulmão. Eu tenho, como eu já comentei outras vezes, pacientes que nunca fumaram, mas que conviveram com fumante e que tinham fogão a lenha. Às vezes, quem trabalha com fumo fica exposto ao fumo mesmo em si, na fumaça, evolui com problema respiratório. Às vezes uma asma, às vezes até enfisema. Então, são cuidados que nós temos que ter no inverno, com os poluentes, com tudo isso, mais do que a gente recomendou, né, Juarez? Uhum. Até você falou isso da questão até do fogão. Esse tempo atrás, tinha uma pessoa que falou assim, né? Perguntei para ela, você tem um fogão lá, a lenha na tua casa? Não, eu não tenho, porque eu tenho muito medo da questão da respiração. Só falou assim, né? E a gente já mudou de assunto. Eu fiquei com aquilo na mente, né? Tá, por que problema da respiração? Ela falou, tem problema da respiração, que casa fechada, né? Então acho que seria por esse detalhe. Talvez ela tenha algum problema respiratório, né, que não queira o fogão. Porque daí, o que acontece no inverno? Você não vai fazer o fogo ali no fogão e deixar a casa toda aberta, né? Você fecha. Então assim, eu acho assim, na vida tem tudo, tem o limite, como é que fala? Não dá para usar diariamente. Tudo tem seu limite, né? Você pode ter o fogão a lenha e usar esporadicamente, um final de semana, um dia mais frio, né? É que nem a própria churrasqueira. Você tem, às vezes, o aquecedor em casa, né? Tipo, a lareira, né? Uhum. Mas, eventualmente, isso não vai dar problema. O problema é quando você faz disso uma questão diária, né? Tem gente que só cozinha no fogão a lenha. É lógico, a comida fica excelente, maravilhosa, mas tem o problema da parte respiratória. Até porque muita gente fica tudo fechado mesmo, fica exposto àquela fumaça, né? E aí, no caso, pode prejudicar você, pode prejudicar quem está nessa casa, né? As crianças ali, né? Crianças. Então, assim, basicamente seria isso, né, que a gente ia falar.
E no calor tem as outras alterações que a gente comentou, mas é o inverso do que a gente acabou de falar. A gente perde muito calor, né? Faz vasodilatação. Uma outra hora a gente pode falar disso, mas assim, do inverno em si, a princípio são isso. Se tiver alguma pergunta aí... Até, doutor Júlio, você falou da questão até das pessoas que não se agasalham agora no frio, né? Tipo aquelas pessoas que dizem assim, deixa comigo, né? Ó, tô de calção, eu não tenho frio. Né? Não tenho frio, né? E você falou assim, o processo ali dentro vai estar ocorrendo, né? Mas tá, vamos comparar, digamos, uma pessoa aí com 40 anos, tá? Uma pessoa que se agasalha, né, coloca essa blusa, tudo aquecido e coisa e tal, e ainda assim, né, pode ocorrer uma coisa ou outra, né? Imagina essa pessoa que não se agasalha ali, né? Ela pode estar dizendo assim, mas eu não tenho frio, mas o processo lá dentro, ele vai ocorrer, digamos, numa uma extremidade maior? Sim, sim. Você pode, assim, ó, o nosso corpo ele mantém uma temperatura média de 36,6 graus. Se você está exposto ao frio, começa a baixar essa temperatura, no início você começa a ter tremores, onde tem a catecolamina que eu falei, a taquicardia, né, a adrenalina, a noradrenalina, o coração acelera, os vasos se espessam, a gente começa a se tremer para aumentar a temperatura do corporal, você começa a ter tremores. E aí, se você não se agasalha e fica exposto, baixa mais a temperatura, começa a dar confusão mental, risco de arritmia, morte súbita por hipotermia. Então, assim, isso pode acontecer no idoso, que é mais fácil nas crianças, como também em pacientes jovens, mas que foram expostos. É o que acontece às vezes com o morador de rua, que às vezes não foi para o abrigo, se recusou a ir para o abrigo, mesmo com cobertor, com tudo, às vezes exposto a baixas temperaturas, que a gente há de convir que é muito pior, né? A exposição ao tempo mesmo. Aí a pessoa às vezes morre mesmo por hipotermia. Tudo bem, gente, são 9h41, o seu Assir, ele que nos acompanha lá na Vila São João, tá tomando um belo chimarrão e tá ouvindo aqui o programa. Seu Assir, muito obrigado pela audiência, Assir, né? Obrigado. Se tivesse aqui, nós estivéssemos com mais tempo aqui, eu e o doutor Júlio, nós ia tomar um chimarrão na casa do senhor. Com certeza. Né? Tá bem, né? E com certeza já no chimarrão já vinha ali um cafezinho, né? Coisa e tal, né? Muito obrigado, seu Assir. E a você que nos acompanhou aqui pela Super Najuá, muito obrigado pela audiência. Gente, quem participou do programa de hoje foi o doutor Júlio Narras, ele que é médico especialista em cardiologia e medicina integrativa. Ele atende aqui em Irati no consultório Reviver, na rua Conselheiro Zacarias 445. O telefone, gente, para você marcar uma avaliação com o Dr. Júlio é o 999-730089. 999-730089. Faz o seguinte, ó, digita no Google, vai lá no Google e digita assim, ó, Dr. Júlio Narras, tá? Cardiologista, e aí você vai ter as informações, todos os detalhes, contato, endereço, redes sociais por lá, né? Vamos nessa, doutor Júlio? Vamos nessa, obrigado a todos aí, os amigos, os caros ouvintes, compartilhe os vídeos, né, e nos sigam na rede social, tá bom? É isso aí, 9h43, gente, chegamos ao final do programa Espaço Cidadão, amanhã tem mais.